É dito que a Academia de Cheiros é extremamente prestigiosa e forma os líderes da geração, magos e guerreiros de elite. E à sua frente estava a diretora, que possuía toda a autoridade sobre esta academia. E ela estava bem animada em encontrá-lo, já que Vincent o elogiava tanto. Era óbvio o que ela queria saber, então os dois já começaram exibindo suas manas. Arthur iniciou com a conjuração de vento, arremessando várias pedras em direção à diretora, e que rapidamente parou este ataque. Então ele decidiu ir para o elemento da terra, com várias criações de adagas, mas também foram interrompidas no meio do ar. Então imbuiu mana nos seus punhos e partiu para cima da diretora com uma ofensiva, porém também foi ineficaz. Ela conjurou uma espécie de paredão de vento que rebateu o ataque e mandou o prota voando para longe. Mas mesmo assim ela estava impressionada, porque era visível que o garoto superestimava a própria força, mas ainda assim tinha habilidades rápidas e bons elementos, poderia crescer muito. Então mandou não perder a consciência, porque agora daria o último teste. Ergueu suas mãos e começou a conjurar uma mana que parecia ser de som, e essa rebatia em todo o domo protetivo que ela criou antes. Arthur conseguiu se manter consciente, e por conta disso foi aprovado no teste dela. A véia era bem perspicaz e mandou o garoto revelar logo todas as cartas na manga que tinha e também do porquê veio até ela. Já tinha usado o vento e a terra, e Arthur ainda disse que poderia usar a água e o fogo. Ainda mencionou que estava ali porque desejava receber a influência e a autoridade da diretora, porque quer usar isso para proteger sua família, e se ela aceitar, então irá se matricular nesta academia e até mesmo aceitá-la como sua mentora. A véia brincou que nem mesmo os reis eram tão diretos assim com ela, e o prota apenas afirmou que ele valia a pena. Ainda avisou que só entraria na academia na mesma idade dos demais estudantes comuns, que seria daqui a 3 anos. E ela perguntou do porquê, sendo que se entrasse agora poderia ficar muito mais poderoso. Mas ele desejava fazer isso porque iria se tornar um aventureiro neste meio tempo e aprender mais sobre o mundo. E a diretora até que gostou da ideia. Então vamos até a casa da família, e Alice estava puta da cara sobre seu filho se tornar um aventureiro tão cedo assim. Exceto por Reynolds, que estava gostando dessa ideia, mas tinha que levar alguém para o proteger. Arthur explicou que não iria sair para o mundo como da última vez e ficar anos fora. Poderia voltar para casa de tempos em tempos, mas está fervendo para conhecer o continente e quer saber mais como seus pais viveram como aventureiros também, e assim aumentar a própria força. Dias depois, eles foram até os Chifres Gêmeos para pedir se alguém poderia ser o guardião de seu filho nesta nova empreitada. Adam rapidamente recusou o trabalho de babá, porque vai que o garoto o mate enquanto estivesse dormindo. Mas Arthur afirmou que não faria isso. Jasmine se candidatou na sequência a ajudar Arthur, e que foi um espanto para todos, já que sempre a viram fazer tudo sozinha. Reynolds gostou, já que o estilo de combate de Jasmine era o que mais se encaixava com o de seu filho. Então, naquela noite, eles foram até o leilão novamente, e Vincent o convidou, já que da última vez não tiveram a chance de vasculhar o armazém para o garoto. E ele estava atrás de uma espada para a admissão na guilda de aventureiros. O arsenal do leilão era enorme, com várias espadas e armaduras. Porém, Arthur não gostava de nenhuma das armas que encontrava. Todas eram muito grandes ou estranhas demais. A maioria das espadas era de 2 mãos, até porque os ampliadores deste mundo eram bem fortes. Silvio puxou para um canto, e lá estava um pedaço de cajado no chão. E ao puxar aquilo, era bem pesado. Só poderia ser uma espada, mas não abria por nada e tentou forçar. Então tentou usar sua própria mana para abrir, e com isso o seu núcleo de mana ressoou com este cajado, como se a própria Sylvia estivesse dizendo o que ele precisava fazer. Assim, a mana bestial tomou seu corpo, e ao fechar os olhos, viu umas escrituras informando um nome. Assim, conseguiu puxar uma espada azul cintilante. Ela ainda era bem pesada para se usar completamente, mas ao investir contra um barril, conseguiu cortar ao meio sem dificuldades. E ao ler as inscrições, o nome da espada era A Balada do Amanhecer, e estava escrito WK4, o artesão desta arma. Então a arma acabou cortando a mão de Arthur e caiu ao chão. E subitamente, quando ele pegou ela novamente, o peso e balanço da espada mudaram completamente.
É como se ela tivesse ficado perfeita para o tamanho dele. Ela estava completamente adaptada a seu corpo. Nunca encontrou uma espada tão perfeita assim, e nem uma que se adaptasse a seu corpo. E decidiu que seria bem legal sair pelo leilão destruindo vários barris. Então acabou pegando uma espada secundária e correu em direção a seu pai. E Reynolds viu que aquela era uma espada bem agradável e poderia ser perfeita para seu filho. Vincent notou o cajado na cintura de Arthur, e ele fingiu que achou esta barra de ferro no chão e parecia ser muito boa para treinamentos. O assistente se lembrava deste item. Um velhote resmungou que ninguém era digno deste item e arremessou nos funcionários. E todos os avaliadores até agora disseram que era apenas um cajado de ferro apenas. E com isso o Arthur convenceu o Vincent chamando ele de tio. Com isso o cara ficou todo bobinho e liberou de levar os 2 itens para casa. Com isso, o tempo se passou de maneira rápida. Ele passou junto de sua família por um longo período, fazendo coisas habituais do dia a dia e treinando. Até que seu aniversário chegou, e assim uma festa grande foi dada em comemoração. E um clima extremamente divertido tomou o ambiente, assim como todos os presentes que o garoto recebeu. Seus pais lhe entregaram uma luva resistente e que possuía pedras curativas. Vincent entregou um anel de noivado. Não, é brincadeira. É um anel para que a mana de Arthur fosse monitorada o tempo inteiro. E Alice ficaria com o outro lado. E em caso de emergência, o anel iria brilhar. Adam entregou um pergaminho de som. Este poderia ser usado para mandar mensagens de voz, tipo WhatsApp. E Arthur agradeceu a todos, porque vai partir no dia seguinte para ser um aventureiro, e todos ali estavam sendo tão atenciosos com ele. Então, novamente, agradeceu o amor que sua família e amigos estavam dando. Já no início do próximo dia, o Prata estava preparando todos os seus equipamentos necessários para partir em sua nova aventura. Sabe que essa aventura não é só para explorar o continente e conhecer coisas novas, por máximo que seu coração esteja cantando por isso, mas sim para ficar ainda mais forte, ao ponto de poder proteger toda a sua família. Essa é a sua verdadeira missão. Então, vai extrair tudo o que puder desta aventura. Então, na manhã, foi até o hall de entrada e foi se despedir com seus pais. Eles estavam bem emotivos. Reynolds estava dando várias dicas do que ele deveria fazer como um aventureiro. Com isso, Alice apenas o abraçou, num abraço quente, com uma preocupação enorme que seu filho partiria novamente de casa. Os dois pediram para que Arthur obedecesse Jasmine a todo custo durante o caminho e que ela era extremamente confiável como aventureira e também amiga. Estavam torcendo para que ele se tornasse um excelente aventureiro. E assim, Arthur saiu pela porta da frente. E logo lá fora, quem estava aguardando era Jasmine.